Você já parou para pensar sobre quais são as principais diferenças entre marketing de rede versus emprego tradicional? Hoje vou compartilhar com você as 3 principais diferenças entre os dois. E no vídeo de hoje nós vamos falar as 3 principais diferenças entre marketing de rede e o emprego tradicional. Eu acredito que posso falar sobre esse tópico porque já estive em ambos os lados. Eu já tive empregos, já tive 3 empresas do modelo convencional e hoje sou um profissional de marketing de rede. Diferença número 1. Em um emprego, os seus ganhos dependem apenas de você. Você troca horas por dinheiro. Você trabalha, você recebe, você não trabalha, você não recebe. O que é assustador. E se você ficar doente? Sofrer um acidente? Enquanto que no marketing de rede, você tem a habilidade de desenvolver ativos no médio e longo prazo, através de muito trabalho no início, que irão te gerar receita no futuro, você trabalhando ou não. Então, definitivamente, essa é uma diferença chave. No seu trabalho, só você gera receita para você. E no marketing de rede, você pode alavancar o seu tempo e esforço e não ser dependente apenas do que você produz. Número 2. No seu trabalho você troca horas por dinheiro. Então, o que acontece? Veja algumas pessoas que ganham muito dinheiro, como grandes médicos, por exemplo. Eles ganham muito bem, mas adivinha o que eles não têm? Eles não têm tempo. Enquanto existem pessoas com muito tempo livre, mas que não têm dinheiro algum. Tempo sem dinheiro não dá para fazer muita coisa. E dinheiro sem tempo também não. E Robert Kiyosaki, no livro Pai Rico, Pai Pobre, um dos maiores escritores de finanças pessoais de todos os tempos, escreveu que a maioria das pessoas ensinam seus filhos a irem para a escola, tirarem boas notas e depois arrumar um bom emprego para trabalhar por dinheiro. Enquanto pessoas bem-sucedidas ensinam seus filhos algo um pouco diferente. Ensinam que você deve construir ativos que te gerem receita e fazem o dinheiro trabalhar para eles. Então, enquanto a maioria das pessoas procuram trabalho, as pessoas bem-sucedidas constroem networks, redes, ativos, renda residual. J. Paul Getty, um dos primeiros multimilionários do mundo, falou, abram aspas, eu prefiro ser pago por 1% do esforço de 100 pessoas do que 100% do meu próprio esforço. O grande problema é que no seu trabalho você tem um limite de horas que pode trabalhar por mês. E a cada dia as empresas limitam mais a quantidade de horas extras de seus funcionários. Enquanto no marketing de rede, você tem a oportunidade de expandir os seus ganhos, construir liberdade financeira e principalmente liberdade de tempo. E para mim, tempo é a coisa mais importante do mundo. Uma hora perdida não volta nunca mais. Número 3. Quando você tem um emprego, você tem que adaptar toda a sua vida a esse emprego. Enquanto que no marketing de rede você pode adaptar o seu negócio à sua vida. No marketing de rede você não precisa sair para trabalhar, você trabalha enquanto está fora. Você não precisa se mudar para morar mais perto do seu emprego. O seu escritório é o seu celular. Você não precisa deixar de almoçar com seu filho no dia do aniversário dele porque não vai dar tempo para voltar para o escritório antes de terminar a hora do almoço. E esses dias eu vi uma entrevista com o Sir Richard Branson, um dos homens mais ricos e influentes do mundo. E nessa entrevista, vejam só o que ele disse. Todos os empregos do futuro, nos próximos 20 anos, serão criados por empresas de marketing de rede. Essa indústria do marketing de rede já completou mais de 100 anos de existência. É uma indústria de 180 bilhões de dólares e agora é o melhor momento para iniciar a empreender nessa indústria. Jim Rohn já dizia, trabalhe no seu emprego tempo integral para pagar as suas contas e trabalhe em tempo parcial na sua fortuna. Pergunta do dia, o que você faria hoje se você tivesse liberdade de tempo e liberdade financeira? Mudaria de cidade? Compraria a casa dos sonhos? Viajaria o mundo? Passaria mais tempo com seus filhos? Um grande abraço e até a próxima!
quando a gente fala em sucesso, para muitos esse tema é um tema um pouco obscuro, um tema um pouco subjetivo. As pessoas, muitos acham que é sorte, outros acham que é obra do acaso. Na realidade não é nada disso. Todas as pessoas que obtêm um resultado, historicamente, já foram feitas várias pesquisas a respeito disso, eles têm um padrão de comportamento, um padrão de pensamento. Como pensam as pessoas que têm sucesso, como pensam as pessoas que alcançam um resultado positivo em suas carreiras. Isso não só aqueles que começam do zero, mas às vezes a segunda ou a terceira geração que pega a obra da família e eleva para um outro patamar. Essas pessoas geralmente têm alguns padrões de pensamentos que são muito estudados hoje em dia. É um erro muito comum uma pessoa ser considerada empreendedora porque ela é cheia de ideias. O cara é cheio de ideias, então esse cara é empreendedor. É um erro. Somente ter ideias não é suficiente para alguém ser considerado empreendedor. Ou então uma pessoa assim, nossa, aquele cara é corajoso, ele avança, ele está sempre abrindo um negócio, ele quebra todos os negócios. Isso também não é suficiente para uma pessoa ser chamada de empreendedora. Não é? Então por isso eu quero tratar desses 3 elementos que eu considero como básicos. O primeiro deles é visão. O que é visão? Visão é a capacidade que alguém tem de enxergar algo que não existe como se fosse concreto, algo claro. Ela enxerga claramente aquilo que aos olhos das pessoas comuns é ainda inexistente, mas ele consegue trazer à existência aquele elemento. Eu vou dar um exemplo para você. Eu não sou escultor, não é? Mas eu admiro muitas pessoas que fazem escultura. O escultor ele tem uma outra maneira de enxergar as coisas. Vou dar um exemplo. Se você for querer esculpir um rosto de Cristo numa tora, não é? De repente, eu sou leigo, talvez você que seja leigo, enxergue aquela tora e fala, caramba, poxa, o cara tem que ter muita habilidade, muito talento para esculpir o rosto de Cristo ali. Talvez o escultor enxergue de uma outra maneira. Talvez ele enxergue assim, o rosto de Cristo já está ali. Eu só vou tirar o que não é o rosto de Cristo. É um ponto de vista diferente, é uma visão diferente que o artista tem. A arte, ela trabalha muito com esse elemento visão. E do ponto de vista do empreendedorismo, existe um quê artístico também, porque a visão, ela é fundamental. Então quem não tem visão já parou aí. Quem enxerga o que todo mundo enxerga, já parou por aí. Jamais vai ser empreendedor. Ele pode abrir 850 negócios, mas você não pode dizer que esse cara é um cara empreendedor. Então visão é a capacidade que você tem de enxergar além, antes da coisa existir, de uma maneira muito clara. Agora, não adianta nada você ter visão, você enxergar um caminho fantástico, um nicho de mercado bacana, uma coisa extraordinária, só que na hora de partir para fazer, para executar aquela tua ideia, você não tem coragem, você tem medo. De repente, para executar uma determinada ideia, vai exigir de você que você largue o teu emprego, o teu empreguinho, que você tenha aquele salário garantido todo mês, ou significa exigir que você se mude de cidade, significa que você mude de área de atuação. De repente você estudou administração por toda a vida, de repente você vai ter que trocar de área. E de repente você não tem coragem para fazer isso. Então não adianta nada você ter visão se você não tiver coragem. Você morre na praia. Não adianta toda a visão que você tem se você na hora H, você amarela, você se acovarda. Então, o segundo elemento básico para que você possa ser considerado um empreendedor é que você tenha coragem. Visão e coragem. Coragem para enfrentar riscos. Risco é algo que é inerente ao empreendedorismo. Aliás, o empreendedor ele gosta do risco, ele curte o risco. O terceiro elemento fundamental, que não adianta nada você ter visão e ter a coragem se você não tiver competência. Você precisa ter a competência para executar, a disposição para botar a mão na massa e ter a capacidade, a competência de fazer a coisa acontecer. Tá cheio de gente acadêmica, tá cheio de gente fazendo business plan no Excel, fazendo altas planilhas. Aliás, existe um dito popular no mundo dos negócios aqui, a planilha aceita tudo. Você precisa ter competência para dar conta do recado. Você precisa dominar os elementos básicos para o teu negócio acontecer e o teu negócio funcionar. Você precisa entender uma visão geral de marketing, de vendas, de administração, de finanças, de operação e, acima de tudo, de gestão de pessoas. Porque ter um negócio, acima de tudo, é gerir pessoas. A começar de gerir a si próprio. Gerir suas expectativas, gerir suas ansiedades, gerir quando as coisas não dão certo, quando você tem um não, você tem uma adversidade onde a maioria das pessoas já
entrega os pontos, já desiste. O empreendedor não, ele persevera, ele lida com o não, ele lida com a adversidade de uma maneira diferente da maioria das pessoas. Visão, coragem e competência. Com certeza, dependendo da área, você vai precisar de outros elementos, mas sem esses três, é impossível alguém ser considerado empreendedor. Muito bem, espero que você tenha gostado do vídeo, mas acima de tudo que ele possa ter sido útil para você e mais ainda que você coloque em prática. E eu considero fundamental agregar nessa minha mensagem sobre empreendedorismo que empreendedorismo não é uma mensagem apenas para empresário, até porque tem muito empresário miserável aí, gente que pensa pequeno, gente que diz que está mal para não dar aumento, né? Gente que não investe, gente que está acomodado, gente que na realidade enxerga num negócio uma oportunidade de se acomodar e trabalhar pouco. Não é? Esse cara para mim é empresário, mas não é empreendedor. Mas ao mesmo tempo tem muito funcionário também com mentalidade proletária, que trabalha só para ter o seu saláriozinho no final do mês. Mas por outro lado, nós temos também bastante funcionários, bastante executivos que trabalham de maneira muito empreendedora, que fazem parte de uma equipe empreendedora e fazem parte dos projetos dos acionistas dessa empresa e pensam de maneira empreendedora. Então, vale ressaltar que eu estou falando aqui para empreendedores, não estou falando para empresário e não estou falando para funcionário. É para você que eu estou falando para o empreendedor que vai fazer acontecer no nosso país.